muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um episódio do nosso Time Podcast. Esse aqui é o episódio de número 11 e hoje eu vou ser o seu host, Gabriel Duarte. Infelizmente, não poderemos gozar da companhia dos nossos outros dois hosts, Gabriel Gomes e Heitor Santos, porque todos os dois estão ocupados com questões de trabalho. Mundo capitalista, acontece, né? Mas, claro, nem por isso a gente vai deixar de estar produzindo aí o conteúdo. Então, hoje vou fazer aí um episódio sozinho. Agradeço demais aí a sua audiência de que está ouvindo os nossos episódios, está acompanhando a gente. Quero mandar um beijão para Terezinha, que está sempre respondendo, comentando no YouTube. Muito obrigado, Terezinha. Eu fico feliz demais de poder estar criando um conteúdo que agrada alguém, ok? A gente fica feliz de verdade mesmo, que isso aqui é de coração. Olha, o episódio de hoje eu gostaria de falar sobre algo novo na minha vida, mas que tem sido muito interessante, tá sendo aplicado, que é disciplina. E é engraçado porque É engraçado, né? Eu tô usando o bordão do Gomes, mas realmente é engraçado, porque desde o começo do podcast, né, o hino que a gente escolheu para fazer a abertura do programa é justamente o 55 do Cruzeiro, que é disciplina. Então a gente já tem uma pista aí enorme da questão da disciplina pra gente, pra vida da gente, né? E assim, eu tô conseguindo alcançar resultados muito interessantes aplicando disciplina em pontos da minha vida. A primeira vez que eu decidi aplicar disciplina de uma forma direta na minha vida foi estudar mesmo os hinos e tocar maracá ou próprio daime. E assim, a minha evolução foi muito grande. Eu comecei a pegar o jeito bem mais rápido, para mim ficou bem mais confortável de estudar. E tudo foi uma questão de dedicação mesmo, de tempo, de insistência, de ir, de ouvir, de tentar, de aprender. E depois que eu fiz isso, e eu percebi que toda vez que você cria uma disciplina e você vai colocando um tijolinho por tijolinho todos os dias, quando você menos percebe, você já tem uma torre construída. Então, esse ato de colocar um tijolinho é justamente a disciplina. E a gente escolhe quais são os tijolinhos que a gente quer colocar todos os dias. Então você pode colocar tanto tijolinhos para coisas boas quanto para coisas ruins, né? E eu comecei a colocar o meu tijolinho nos estudos do Daime e eu colhi os resultados, vi que esse é um caminho certo, né? Tanto que eu diria que o Daime em si, quem farda no Daime, não vou falar por todo mundo, porque todo mundo é muita gente, mas eu poderia dizer que a grande maioria dos fardados se fardam, né? Escolhe o fardar, porque sabe que vai precisar dessa consciência que o Daime traz constantemente, porque são pessoas que precisam de disciplina. Quando você vai lá, quando você consagra a ayahuasca, no nosso caso é o Santo Daime, né? A gente dá aquele choque talvez pela 20ª, 50ª, 100ª vez, mas toda vez vai dar o mesmo choque de você lembrar que você é só um pontinho no universo e que você é livre. Isso remete lá aos primeiros programas que eu gravei com os meninos, né? De lembrar que a gente é livre. Através dessa disciplina, a gente é livre. Então, às vezes a gente fica preocupado, fica com medo, não sabe o que fazer da vida, não sabe o que buscar. E a gente simplesmente só precisa ser a gente mesmo, né? Agir com amor. Porque quando a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa com amor, quando a gente está fazendo aquilo de coração, aquilo simplesmente é natural pra gente, né?
Hoje não, ontem, né? Fez 30 dias que eu tô fazendo exercícios físicos contínuos, que eu tô com o objetivo de ficar com o corpo do jeito que eu sempre quis. Então, eu decidi galgar esse caminho de exercício físico, de dieta, porque eu senti essa vontade mesmo. Não teve nada de especial, nenhuma motivação a mais, não. Simplesmente ficar bonito e ficar com um corpo saudável. E como eu tinha pegado, né, fisguei essa dica da disciplina com o rolê dos estudos do Daime, eu decidi começar a aplicar isso para outros aspectos da minha vida. E é impressionante, eu tô conseguindo já fazer os meus 30 dias de dieta e de exercício físico de boa, né? E em que momento que isso ficou tão fácil para mim? Por que que a disciplina, de repente, que era uma coisa que eu tinha tanta dificuldade, ficou fácil? Porque eu entendi o básico, né? A parte principal da questão da disciplina, que é você fazer algo não pelo destino, mas pela jornada. A partir do momento que você começa a apreciar a jornada, o destino vira uma consequência e deixa de ser um objetivo, né? O exemplo disso é os estudos do Daime, porque o objetivo é ficar bom no maracá e aprender os hinos. Esse seria o objetivo. Mas ele deixa de ser um objetivo e vira uma consequência, porque eu começo a gostar simplesmente de ir nos estudos. O simples fato de toda segunda e terça eu estar lá na casa do Gomes, fazendo estudo, reunindo com a galera. Aí eu vejo o Alexandre, eu vejo a Roxana, eu vejo o Gabriel, eu vejo o Heitor. E aí é legal, a gente ri, é engraçado, é divertido. É um momento feliz e ao mesmo tempo a gente tá estudando, tá trabalhando. Poxa, é gostoso, entende? A própria jornada em si vale a pena. Dentro dos exercícios físicos, é o meu momento de meditação. Então é a hora que eu paro para escutar uma música, é a hora que eu paro para respirar. Ontem mesmo eu decidi fazer todos os meus exercícios sem escutar nenhum tipo de música. Eu decidi fazer todos os meus exercícios em silêncio, porque eu só queria pensar, só queria deixar o meu pensamento fluir, né? Tem uma história budista legal que o Buda vira pro aprendiz dele e fala para ele voltar num riacho e pegar uma água para ele, né? E aí o aprendiz dele volta lá no riacho para poder buscar água para o Buda. Só que quando ele chega no riacho, o riacho tá sujo, né? Tá barrento, porque as pessoas passam por aquele trecho e aí o barro levanta. Então tava sujo a água e ele decide não pegar, então ele volta até no Buda. Aí o Buda diz para ele assim: volta lá e espera o barro assentar e depois você pega a água. E aí, assim, ele teve um certo ímpeto de questionar, de tipo, pô, mas pra que você quer tanto essa água? Mas ele pensou, ah, tá bom. Tipo, aquela história, né? Ah, é o Buda, vou fazer o que ele tá falando. Então ele volta até o riacho e senta lá e fica esperando essa poeira abaixar, esse barro assentar no fundo do riacho. E quando o barro se assenta no fundo do riacho, a água fica limpa, fica cristalina e ele pega a água doce. E aí ele percebe, né, naquele momento que isso também acontece com os pensamentos da gente. A meditação, que é uma coisa que eu sempre estou recomendando para as pessoas fazerem, que foi o que desbloqueou a minha cabeça, que fez eu ver a vida de uma perspectiva completamente diferente e que a religião do mundo deveria ser a meditação, né? Você escolhe qual caminho que você quer. Eu escolhi o Santo Daime, mas o Santo Daime é um caminho. Existem muitos e muitos caminhos, mas por todos eles você tem que passar pela meditação. Então, quando você entra no estado de meditação, não é de repente, não é de uma hora para outra, tipo, ah, vou meditar e meditei. Não, não é assim que funciona. Você tem que esperar os seus pensamentos assentarem na sua cabeça. Então você tem que deixar fluir aquele blá blá blá. E assim, esses últimos dias a minha cabeça andou meio agitada, então eu falei assim, não, vou tirar um dia de exercício para ficar completamente em silêncio. Eu não vou ouvir nada, nada de música, nada de nada. Simplesmente respirar e prestar atenção na respiração e no exercício que eu tô fazendo, né?
E é gostoso, é um tipo de meditação que eu entro em profundidade e, pelo visto, tinha muito barro para ser assentado no riacho da minha mente. Eu esperei os pensamentos se esvaziarem e eu começar a fluir para a direção do sentir, de deixar a minha intuição falar para mim qual rumo que eu gostaria de ir daqui para frente. Quando a gente chega em determinadas etapas da vida da gente, a gente tem que começar a priorizar o que a gente vai fazer, né? E quando eu comecei, dentro da doutrina, dentro do Daime, eu fiz uma viagem para Mineiros. Foi uma das primeiras vezes que eu consagrei Daime na minha vida. E nessa viagem, pouco antes de eu viajar, eu tinha recebido umas histórias. Eu não lembro se foi em sonho, mas eu recebi essas histórias. Por que eu sei que eu recebi a história e não fui eu que criei a história? Porque ela simplesmente veio pronta, né? Não foi uma história que eu fui lá e comecei a pensar como seria o começo, como seria o meio, como seria o fim. Na verdade, ela já veio pronta, o começo, o meio e o fim, né? A primeira história que eu recebi pouco antes dessa viagem foi a da cachoeira, do Mestre na Cachoeira, que eu contei no meu monólogo da Sexta-feira Santa. E a segunda história que eu recebi foi do vendedor de tapetes, que eu vou contar para vocês aqui agora. Existia um vendedor de tapetes, que ele tecia o tapete dele com uns fios de amor que saía do coração dele. Então, quando ele terminou de tecer o primeiro tapete dele, ele ficou finalmente pronto. Era um tapete muito bonito, maravilhoso. E ele decidiu então vender o tapete dele. E aí ele começou a bater de porta em porta para poder vender esse tapete. Só que toda vez que ele oferecia para alguém o tapete dele, ninguém nem sequer aceitava olhar o tapete, ninguém dava muito moral para ele, e eram poucos aqueles que abriam a porta para ele. Ele dizia: eu estou vendendo um tapete tecido por fios de amor. As pessoas já ignoravam dali para frente. Então, ele ficou vagando durante um bom tempo tentando vender um tapete dele. E assim, nesse processo, ele passou fome, ele passou dificuldades, porque se ninguém comprava o tapete dele, ele ia conseguir se alimentar que jeito. Depois de muito tempo sem saber o que fazer com aquele tapete, porque ele tinha um tapete que era realmente muito bonito, como que ele poderia começar a mostrar o tapete dele para as pessoas? Então ele decidiu que, ao invés de vender o tapete de amor dele, ele usaria o tapete de amor. Então ele estendeu o tapete na porta da entrada da casa dele. E naturalmente as pessoas começaram a vir até a casa dele para poder perguntar: nossa, de quem é esse tapete? Quem fez esse tapete? E aí ele dizia que era ele, e aí sim ele começou a produzir outros tapetes e se tornou um grande vendedor de tapetes. Qual que é a moral dessa história, afinal de contas? Quando a gente coloca amor no que a gente faz, quando a gente faz algo do coração da gente, aquilo se torna parte da gente. Mas isso não basta, não é suficiente você só fazer algo que você ama. Você tem que utilizar isso para você. Se você não trouxer o amor que você sente para você mesmo, como é que você vai ser capaz de transbordar esse amor para outras pessoas? Se você não usa o seu amor para você, se você não se ama completamente, como é que em algum momento da sua vida você vai ser capaz de amar outras pessoas? Então, essa é a primeira mensagem da história, que o vendedor de tapetes, ele praticamente se torna um mendigo, porque ele não aceita o amor dele e ele fica tentando oferecer o amor para outras pessoas. É um pouco frio, talvez, colocar isso nessas palavras, mas essa é uma verdade. Um pouco dura, um pouco cruel, mas é uma verdade. De ninguém nesse mundo tem que cumprir as suas expectativas, principalmente em relação a amor. Nem o seu pai tem obrigação com você, nem a sua mãe tem obrigação com você
Nem o seu cônjuge tem obrigação com você, nem os seus amigos, nem ninguém. Você chegou nesse mundo sozinho e você vai partir desse mundo sozinho também. Então quem tem que se amar primeiro é você. Não estou dizendo que a gente tem que se isolar, mas eu estou dizendo que a gente tem que se amar. E não criar expectativas em relação ao que as outras pessoas vão fazer pela gente. Porque senão a gente começa a mendigar amor. Se você tem uma relação onde você não foi suprir as expectativas que você tinha em relação ao que você acreditava que deveria ser feito, e observe que eu estou colocando aqui a palavra o tempo todo, você, que você achou, né, que deveria ser cumprida essas expectativas e não foram, você cria frustração. E é dessa semente que nascem os traumas. É desse tipo de semente que nasce as coisas ruins. Que aí a gente começa a ter problema em se relacionar com as outras pessoas, né? Principalmente em relação aos pais da gente. Tanto que todo mestre zen budista costuma dizer que a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida da gente é as pazes com os pais da gente, né? Então a gente tem que desbloquear essa noção de entender que realmente ninguém tem expectativa, cumprir expectativa da gente, né? Que o tapete de amor que a gente tece tem que ser usado por nós mesmos. A gente não tem que ficar empurrando ele para as outras pessoas. A partir do momento que o nosso vendedor de tapetes aceita o tapete dele, ele aceita o tapete dele. Porque ele ficou um tempão tentando vender para as pessoas, mas ele mesmo demorou quanto tempo para perceber que ele poderia usar o tapete? Tem quanto tempo que você tá aí mendigando, tentando que as pessoas te amem, mas você mesmo nunca se amou? Quantas vezes que você parou para pegar o seu dia, o seu tempo, o que você produz no seu dia a dia e fazer as coisas para você? Porque a partir do momento que você começa a utilizar o seu tapete, as outras pessoas vão querer utilizar do seu tapete também. Mas por quê? Porque você está usando o seu próprio tapete. Quando a gente mendiga, e talvez a gente até ache alguém para comprar o nosso tapete, mas chega uma hora que essa pessoa vai devolver ele pra gente. E a gente vai sentir que o nosso tapete voltou sujo, voltou usado, que a pessoa não teve nenhum tipo de paciência, de amor suficiente com você, que ela não poderia estar te devolvendo aquilo. Porque na verdade, como que alguém vai usar o seu tapete se você mesmo nunca nem deu uma chance de utilizar ele? E aí vem o transbordar, quando você está completamente satisfeito com você, quando você está realmente utilizando o seu próprio tapete de amor, as coisas fluem, porque aí vai ser capaz das outras pessoas perceberem que você é amor. E assim como, né, as flores atraem as borboletas, você vai começar a atrair as pessoas para você. Porque você tem que se tornar uma flor. Antes de você atrair as borboletas, você tem que se tornar uma flor. E no momento você é uma semente. Você é seca, você é duro, você está guardado dentro de você, você tem uma casca em volta de você. Quando você decide expor o seu amor para o mundo, quando você decide ser o amor em si, isso significa, isso é de fato uma exposição, né? A flor, quando ela floresce, quando ela nasce, ela é delicada. Não tem absolutamente nada que impeça alguém de ir lá e arrancar a flor, alguém de ir lá e pisar na flor. Mas e daí? O objetivo da flor não é florescer? Ela pode florescer. E aí, se as outras pessoas vão saber aproveitar esse florescer ou não, é com elas. A flor cumpriu o papel dela. Todo mundo é flor. E você também é uma flor, né? Tem a parte do hino disciplina que fala: mestre bom, ninguém não quis, não souberam aproveitar, apanhar para obedecer, para poder acreditar. Então, quando o mestre ele floresce, e o mestre é um fenômeno muito profundo de florescimento,
As pessoas simplesmente deixam passar aquele florescer. E eu entendo o medo das pessoas. Quando eu digo para as pessoas, cara, abandona o ego, deixa isso de lado, vive sua vida em total intensidade daquilo que você realmente é. Os argumentos que as pessoas dão são sempre o mesmo. De uma forma mais indireta, é sempre dentro da casca da minha semente eu estou seguro. Se eu florescer, eu vou ficar exposto. E eu digo, mas qual que é o problema de ficar exposto? E eles dizem, porque alguém pode me colher, alguém pode me pisar. E aí o que eu vou fazer se alguém me colher, se alguém me pisar? E aí de novo a gente lembra da história do nosso mestre Jesus Cristo, né? Jesus, ele tem um florescimento ali no meio dos judeus. E os judeus, o que eles fazem? Eles arrancam Cristo. Eles matam Cristo. E Cristo não volta, ele não retorna na opinião dele em momento nenhum. Ele tá vendo o que as outras pessoas estão fazendo, ele sabe o que vai acontecer com ele, ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que ele vai ser crucificado. E mesmo assim, ele permite que isso aconteça. Porque ele é capaz de entender que o florescimento em si é o que vale a pena. E veja, tem mais de 2000 anos que isso aconteceu. E mesmo assim a gente ainda carrega as mensagens de Cristo com a gente. Porque ele transcende a história. Realmente, hoje em dia existem poucos cristãos verdadeiros, né? Que realmente abraçam a fé. Na verdade, existiram poucas pessoas que realmente entenderam a mensagem crística. Como São Francisco de Assis, por exemplo. Que chega num momento de grande crise da identidade da própria Igreja Católica. Mas a gente não tem que cobrar isso das outras pessoas, né? A gente tem que cobrar isso da gente. O que a gente pode fazer? E a gente tem que se preparar para esse florescer. Mesmo que depois do florescer a gente fique exposto, não tem outra coisa a ser feita, né? Constantemente a gente vai lá consagrar a ayahuasca, vai tomar o santo daime. Eu digo nós porque eu estou falando com quem é fardado agora. A gente vai lá para a gente poder tomar aquele choque, aquele sacode de realidade de que a gente é tipo um pedacinho de consciência flutuando num pedaço de pedra no meio de um monte de outros pedaços de pedra no universo, cara. E você ainda tá preocupado com coisas supérfluas, sabe? Você ainda tá preocupado com dinheiro, você ainda tá preocupado com o que as outras pessoas vão pensar de você, você ainda tá preocupado com aparência, entende? Cara, isso aqui é tão rápido, tão breve, tão passageiro. A sua vida inteira pro universo é menos que uma piscada. E você tá mesmo preocupado com o legado que você vai deixar, com o que você vai acumular ao longo da sua vida. E no final você não vai levar absolutamente nada disso. Quando você realmente abandona essas perspectivas, essas noções, né, e você é capaz de perceber a sua própria insignificância, você não fica inútil, né? Você fica livre, que é o que a gente já falou em outros episódios aqui, e que eu volto a falar sempre. Por isso que eu tenho a capacidade de vir me comunicar com as outras pessoas para tentar demonstrar isso, né? O meu objetivo nunca é fazer as pessoas concordarem com o que eu tô falando. Eu não quero que você concorde com o que eu tô dizendo. Eu só quero que você reflete na sua vida, nos seus objetivos, no que você tá fazendo. Se você realmente tá tecendo um tapete de amor. E se você tecer o tapete de amor, se você tá usando esse tapete de amor para você. Se você não tá mendigando uma venda. Deixa que a vida possa fluir da melhor forma possível. E viva cada dia como se fosse um. Esteja pronto para morrer, né? Você tem que viver pronto para morrer. E você tem que morrer pronto para viver. A partir do momento que você morre, e agora eu posso falar um pouco mais em linhas objetivas,
dentro de uma visão espiritualista, porque por mais que eu, na minha vida, no meu cotidiano, evito de utilizar explicações espirituais e além mundo para trazer embasamento para o que eu estou querendo demonstrar, quando eu estou no podcast eu já posso ir um pouco mais a fundo nesse sentido, porque eu sei quem que é o público que escuta a gente, né? Uma pessoa que não tem uma fé mais espiritualizada dificilmente vai querer ouvir o meu programa. Mas na minha vida, no cotidiano como um todo, eu evito. Eu tento ser um pouco mais objetivo, em linhas um pouco mais generalizadas, porque é assim que você começa a convidar as pessoas para um despertar. Todas as minhas falas, elas são só um jeito de tentar seduzir as pessoas. Eu não estou tentando nem convencer elas de uma coisa ou de outra, nem tentando que elas concordem comigo. Eu só estou tentando seduzir elas para trazer elas para reflexão. Então você passa a sua vida inteira, agora já trazendo a minha colocação espiritualista, a vida inteira aprendendo a morrer. A vida inteira aprendendo a desapegar dessas coisas aqui para você poder morrer e deixar para trás. Tanto os seus familiares, quanto os seus bens materiais, quanto até mesmo o seu próprio corpo, porque ele também é matéria, né? A gente só tem uma mãe e a gente só tem um pai. A gente tem o nosso pai, Deus Criador, e a gente tem a nossa mãe. Então, o nosso pai nos faz e a nossa mãe nos cria. E depois a gente devolve essa casca que a gente chama de corpo para a terra. Eu li um artigo científico que fala que mais ou menos a cada 7, 8 anos toda a massa do nosso corpo é perdida. Então, tipo, se você olhar agora a massa que constitui o seu corpo, pele, cabelo, ossos, gordura, sangue, todos eles vão ser completamente novos daqui 7 anos. Não vai ter mais nada, nenhuma célulazinha do seu corpo que se mantém mais do que esse tempo. Então, a gente renova, a gente puxa da terra, né, através da alimentação, a gente puxa da terra para o nosso corpo e o nosso corpo devolve para a terra de volta, sempre em ciclos. Então a gente não é mais o mesmo, nem a nossa casca é fixa. E a gente acha que a nossa casca, que a gente chama de corpo, é fixo. A gente fica a vida inteira aprendendo a morrer, porque depois que a gente morre, quando acontece o desencarne, a gente vai para o mundo espiritual, aí a gente aprende a viver. É lá que a gente começa a ser valorizado pelas escolhas positivas que a gente fez aqui. É lá que a gente vai colher as recompensas do nosso trabalho aqui. Sabe aquela história de quando você fica mais velho e você pensa assim, nossa, eu podia ter investido em Bitcoin. Então, é quando você chega lá no mundo espiritual, você fala, nossa, eu devia ter permitido o meu florescer. Eu fiquei com medo. Eu fiquei minha vida inteira com medo. Quantas vezes mais você vai tentar passar por esse processo de reencarnação para poder chegar no seu florescer? Quando a gente fala sobre atravessar, né, o oceano de Sansara, é exatamente isso. A gente romper o nosso ciclo reencarnatório. Ou pelo menos esse ciclo reencarnatório aqui. Você rompe ele quando você simplesmente aceita o florescer dessa sua existência. Todo mundo veio com uma missão de florescimento nessa existência. E todo mundo sabe que no fundo é especial. A gente nasce com esse sentimento de que a gente é especial. No fundo a gente sabe disso. Só que todo mundo é especial também. Aí um amigo meu me falou assim, pô, mas se todo mundo é especial, a gente deixa de ser especial? Não. Todo mundo é único e poucos serão aqueles que vão conseguir chegar no seu próprio florescer, né? Poucos vão conseguir se tornar o vendedor de tapetes que finalmente entende que é só ele utilizar o próprio tapete. E dentro da disciplina vem justamente essa compreensão de quais tijolinhos eu quero construir todos os dias para mim.
Então agora eu tô construindo os meus tijolinhos de exercício físico, de saúde. Porque o tempo que eu passar nessa existência aqui, eu quero ter saúde, eu quero viver bem, eu quero viver de uma forma confortável. Eu quero ter 80, 90 anos e ainda poder andar. Eu quero ser velho e conseguir respirar bem, né? Eu penso nisso, eu tô preocupado com isso. E todas as nossas atitudes, elas estão muito mais psicológicas do que lógicas. Então a gente tem que entrar dentro da nossa cabeça e ver qual que é a fonte, a origem, né, dos pensamentos que a gente tem, que sejam pensamentos autodestrutivos ou que sejam pensamentos de dependência, por que que eles estão ali. E toda vez que a gente faz um desbloqueio, de certa forma é porque a gente fez algum tipo de meditação. Por que que a terapia ajuda? Por que que tem alguns métodos que às vezes as pessoas até caçoam, mas que são eficientes? Tipo, constelação familiar é um tipo de meditação. É você induzir a sua cabeça a chegar em conclusões e em pensamentos de desbloqueio. E eu, sinceramente, eu não me importo muito com o método. Eu estou mais preocupado com o resultado. A gente tem que estar focado em pensar na nossa própria melhora psicológica, nossa melhora espiritual, né? Homens que tiveram esse florescimento natural e que passaram a exalar amor, eles por si só, na sua existência, fazem o que é necessário, né? Dentro da nossa doutrina, a gente teve dois grandes mestres, e eu sempre gosto de colocar eles aqui, que é o nosso mestre Irineu e o nosso mestre Sebastião. Então, todos dois, a partir do momento que eles têm o florescimento deles, eles começam a atrair as borboletas para eles. E a gente quer beber desse amor. A gente está aqui porque a gente quer desse amor. A gente quer compreender da onde veio, para onde vai, né? Então, não esperem o desencarne de vocês para vocês perceberem a oportunidade que vocês têm do florescimento dessa vida. Não tenham medo de fazer aquilo que vocês têm vontade de fazer. Se você realmente entendeu que você está flutuando numa pedrinha no espaço, que sua vida aqui é passageira, e se você ainda tem uma noção, junto dessa noção física, da noção espiritual, que depois dessa vida existem muitas outras vidas para serem vividas, que isso daqui é só uma passagem temporária, mais ainda você precisa se tornar livre das suas amarras. E é uma questão não só de acreditar, mas de confiar. E acreditar é uma palavra que é utilizada muito em vão pelas pessoas, porque o acreditar consiste em um conhecer, né? Em um você simplesmente conhecer aquilo que você já conhece. Eu conheci um cara daimista, ele não é fardado, mas ele frequenta o daime há mais tempo do que eu. E aí ele virou assim pra mim e falou: cara, o daime é praticamente você chega na ponta de um abismo e te dizem, pula. Você fala, pô, mas vou pular no abismo? E vão te dizer, sim, você sabe voar, pode pular. E é isso, você pula. Tem gente que não pula, tem gente que pula. Tem gente que ainda tá caindo no abismo, que ainda não entendeu como é que voa, que vai cair mais um pouco antes de entender que sabe voar. Mas e aí? Os que aprendem a voar, cara, vixi, aí já era. Depois que entende como é que voa, só vai pra cima mesmo. E essa questão da disciplina também vem aqui, né? No meu podcast. Eu faço isso aqui com muito amor, com muita dedicação, igual qualquer coisa na minha vida que eu realmente sinto vontade de fazer. Porque essa aí foi a grande sacada. Parece muito simples, muito boba, mas que às vezes a gente realmente deixa escapar essa noção, né? De simplesmente faz o que você achar que tem que ser feito.
faz o que o seu coração manda. E não se importa com consequências disso, de nenhum tipo de natureza. Desde a mais pequena, do tipo, o que as pessoas vão pensar de mim, até algumas que são colocadas como as mais severas, do tipo morrer. Jesus morreu na cruz, do jeito horrível, torturado, mas ele não voltou atrás na palavra de amor dele, em momento nenhum. E ele pede perdão pelos soldados que estão crucificando ele. Isso é uma noção de consciência crística. Você atingir essa noção, você se permitir ser um florescer completo, a um ponto que nem mesmo morrer importa para você. E é esse despertar que a gente está tentando buscar, né? E é assim que eu estou tentando seduzir as pessoas para tentarem entender o que seria esse despertar. Escolham um caminho de vocês, senhoras e senhores, mas não se esqueçam, viu? A meditação é a chave universal disso. Não à toa aqui no nosso hino do Cruzeiro, a gente fala sobre esse despertar. E é muito engraçado, porque esse hino eu acho, de novo, né? Tô usando o bordão do Gomes. Mas assim, é engraçado mesmo, porque é bem óbvio. De falar pra gente, de, poxa, você tá com a chave, e a chave, no caso, já tô dando spoiler, né? A faca e o queijo, mas é a chave e a fechadura também. Na sua frente, na sua mão, e você tá dando bobeira. É o hino 119, confia. Confia no poder, confia no saber, confia na força, aonde pode ser. Caraca, mano. Precisa falar mais alguma coisa? Confia na força independentemente de onde ela estiver. Esta força é muito simples, todo mundo vê, mas passa por ela e não procura compreender. Porque é isso, a força está aí. A vida, a existência, Deus, o Tao, o universo, ele está te permeando o tempo todo. Estamos todos reunidos com a nossa chave na mão. É limpar a mentalidade para entrar neste salão. Cara, o que é limpar a mentalidade se não meditação? Meditação é justamente isso. Você só vai conseguir entrar no salão, você só vai conseguir girar a sua chave se você atingir a meditação. E este é o salão dourado do nosso Pai verdadeiro. Todos nós somos filhos, todos nós somos herdeiros. E aí vem a noção da gente nascer especial. A noção de que a gente já nasce e a gente já tem a noção que a gente é especial. Nós todos somos filhos e é preciso trabalhar. Amar ao Pai eterno é quem tem para nos dar. Confiar, cara. E daí? E se você morrer? E se você for preso? E se você passar fome? E se você estiver disposto a pagar qualquer custo que seja em prol daquilo que você acredita, é porque você está pronto para viver. Se você ainda não chegou nesse nível de compreensão, você não está pronto para viver. Entende? Se você não está pronto para morrer, você não está pronto para viver. E eu encerro o episódio por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência, se você chegou até aqui. Meu mais sincero muito obrigado. Eu desejo aí uma ótima semana para você. Que você possa ser tocado por essa mensagem e que você se torne um vendedor de tapetes capaz de usar o próprio tapete. Beleza? Um beijão, um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.